Amigo de infância da Zenith, capítulo 36, Procurando pela pista, 4. Uma serpente massiva liberando uma luz branca brilhante estava olhando para nós. É uma serpente enorme. Rangi os dentes após ouvir as palavras da Waiseoa. Estávamos numa situação muito ruim. Um demônio? Não havia como aquela serpente tão grande não ser um demônio. E considerando como falou conosco, é um demônio com algum tipo de intelecto? Nunca ouvi tal coisa. Sem falar num demônio tão gigantesco. O que faço? Eu provavelmente não conseguiria arranhar isto com minhas capacidades atuais. Porém, pelo menos tinha que certificar que a Waiseoa saísse deste lugar em segurança. Como posso distrair isto? Naquele ponto, a serpente falou, como se tivesse acabado de ler minha mente. Se acalme, criança. Não estou com muita fome agora. Não é hostil? Após ouvir suas palavras, limpei o suor e perguntei. Você consegue me entender? Estamos falando um com o outro agora, afinal de contas. Como um demônio consegue falar a língua dos humanos? Um demônio? Que engraçado. A serpente moveu a língua. Até sua língua parecia muito maior que eu. Estamos numa época onde entidades como eu são chamados de demônios, hein? Era uma voz amarga. Não parecia hostil, mas não conseguia confiar num demônio, então ainda me cobri com que. A serpente abriu os olhos para revelar glóbulos oculares dourados e me perguntou. Estou curioso, criança. Como uma criança como você, que não é da natureza, conseguiu chegar aqui? Natureza. Está se referindo ao clã Natureza Dourada? O clã Natureza Dourada foi destruído séculos atrás. Seguindo minhas palavras, os olhos da serpente arregalaram. Então, fechou os olhos lentamente. SHHH. A serpente gigante enrolou o corpo. Foi um movimento leve, mas o cômodo inteiro começou a tremer, a serpente era muito grande. Entendo. Parece que foi inevitável, no final das contas. A cabeça enorme da serpente desceu lentamente no chão. Mas ainda assim, estou curioso. Mesmo que meu poder tenha regredido, como você conseguiu chegar aqui? Quando disse poder, isso significa que a magia espacial foi montada por este demônio. Um demônio que possuía este poder inconcebível. Quão assustador é isso? Como devo responder à pergunta? A verdade é que, só acabei aqui porque a Waiseoa guiou o caminho todo, então não tinha muito o que dizer. Aconteceu de encontrar por coincidência. O quê? A serpente que estava prestes a responder minha resposta absurda se conteve e moveu o olhar para um lugar diferente. A serpente estava olhando para a Waiseoa. Seus olhos dourados brilharam levemente enquanto olhava para ela. Por causa do tamanho, não pude deixar de sentir medo para a cabeça massiva nos encarando tão atentamente. O Waiseoa parecia compartilhar do meu medo porque se escondeu apressadamente atrás de mim. A serpente, após observá-la por alguns segundos, recuou um pouco para nos dar espaço. Entendo. Então foi isso que aconteceu. Hã? O que ele entendeu? Criança, qual é o seu objetivo ao vir aqui? A serpente questionou de repente. Fiquei um pouco atordoado pela pergunta. Se esta serpente tinha algum tipo de relacionamento com a natureza dourada, ele nos deixaria roubar o cofre secreto e deixar a gente ir embora? Acabei aqui por coincidência, senhor. Falei inconscientemente num tom formal. A serpente sibilou para minha resposta. Não sabia se estava alucinando devido ao medo, mas para mim parecia que a serpente estava sorrindo. A serpente então falou. Infelizmente, a coisa que você procura não está mais aqui. Porra, ele notou que vim pelo cofre secreto. Seguindo aquela percepção, suor instantaneamente encharcou minhas costas. A serpente continuou. Como meus dias estão prestes a terminar, este lugar também desaparecerá. Prestes a terminar? Agora senti que sabia como o clã Tang conseguiu encontrar este local em primeiro lugar. Se a serpente estava dizendo a verdade, então o clã Tang provavelmente encontrou este lugar após a magia espacial sumir.
Agora faz sentido porque ninguém conseguiu encontrar uma árvore única como esta por tanto tempo. Mas ele está falando a verdade sobre não ter nada aqui? Se for, então o que o Lorde do clã Gaeshon ganhou deste lugar? Criança. Sim, senhor. Respondi nervosamente ao chamado da serpente. Meu orgulho foi ferido porque eu estava falando formalmente com uma serpente, mas agora não era hora de se incomodar com estas trivialidades. O que pensa que é o destino? Que tipo de pergunta merda é essa, senhor? Para tal pergunta absurda, respondi subconscientemente com minha maneira normal de falar. Seu idiota, por que faria isso numa situação destas? Ha 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 ha. A serpente riu para minha resposta, e a sala inteira tremeu com sua risada. Você está correto. Essa foi realmente uma pergunta absurda minha. Felizmente, a serpente não parecia com raiva. Queria reclamar sobre o fato que a serpente era a única fazendo perguntas, mas me contive. Não podia fazer algo assim na minha situação atual. A serpente afrouxou seu corpo enrolado lentamente. Por que ficar nisto por tanto tempo quando está destinado a desaparecer um dia? Não parecia estar falando para mim. Para quem estava falando? Então, a serpente começou a brilhar muito de repente. Não estava emanando a luz branca de antes, mas uma dourada igual aos seus olhos. Quando pensei em aproveitar a chance para fugir com a Waiseoa, algo disparou da boca aberta da serpente. Era um mármore dourado. Olhei para o mármore que tinha parado no meu pé. Então, a serpente falou. Pegue. O que é isto? É a sua recompensa por lidar com um monstro como eu. Como isto estava fadado a terminar nas mãos de alguém mais cedo ou mais tarde, provavelmente é melhor que você o tenha. Este é o destino. Mesmo que o mármore tivesse saído do corpo da serpente, não estava coberto por nenhum tipo de muco. Se eu tivesse que fazer uma comparação, parecia um pouco com uma pedra demoníaca, mas não emitia nenhuma sensação sombria, muito diferente das pedras demoníacas. Ao invés disso, parecia exuberante e brilhante. Parecia sagrado? Considerando que tem aquilo no seu corpo, você conseguirá absorver com mais facilidade que os outros. Aquilo? O que quer dizer com aquilo? Antes que pudesse processar qualquer outro pensamento, o que quente invadiu meu corpo de repente e furiosamente. Ugh! Seguido em fluxo repentino de dor, cai de joelhos. Mais uma vez, igual da última, minha habilidade de absorção demoníaca ativou sem minha vontade. Eu havia abaixado a guarda, parecia ser realmente uma pedra demoníaca. Entretanto, estranhamente, não conseguia sentir nenhum ki demoníaco invadindo meu corpo. O problema estava no fato de que o ki fluindo no meu corpo era demais para eu aguentar. Enquanto lutava com a dor, senti as mãos da Waiseoa a esfregar minhas costas. De repente, o ki furioso entrando no meu corpo se acalmou. Entretanto, no instante que lutei para soltar um suspiro de alívio, o ki invasor se encontrou com meu ki de fogo, então começaram a se fundir, e causou um tumulto pelo meu corpo. Ugh! A dor ressurgiu instantaneamente, pior que a anterior, senti que ia morrer. A serpente estava tentando me matar? Se for, por que recorrer a este método redundante? Com certeza me engolir numa mordida teria sido muito mais eficiente. Lentamente, então rapidamente. Bum! O único som nos meus ouvidos deveria ter sido meu grunhir, mas por algum motivo, ouvi uma explosão na minha cabeça. Eu estava alucinando por causa da dor? Eventualmente, os dois Kis loucamente furiosos formaram uma linha. Após esta linha fundida de Ki chegar no centro do meu corpo, espalhou de repente por todo o meu corpo, desconsiderando qualquer traço de controle que tentei estabelecer. Era como se tivesse explodido de repente. Quando a dor chegou num ponto em que não conseguia mais aguentar, apaguei. Após Guyan Xiongxiong desmaiar, a sala permaneceu com apenas 2 indivíduos conscientes, a serpente e a Waiseoa. A serpente riu após ver o que aconteceu. Acho que foi demais para ele aguentar. O poder de uma serpente que estava perto de virar um dragão. Tendo absorvido este poder, Guyan Xiongxiong agora possuía um ki que era mais forte que da maioria.
O Aiseoa colocou a cabeça de Guyanchonchon em seus joelhos e esfregou suas costas lentamente. A serpente então perguntou: Você está satisfeita com isto? O Aiseoa ergueu a cabeça após ouvir a pergunta da serpente. Diferente dos olhos negros que ela normalmente tinha, seus olhos agora estavam dourados. O Aiseoa abriu a boca e respondeu: Não cabe a mim ficar satisfeita. Seu tom era completamente diferente de como normalmente soava, a ingenuidade normalmente presente não estava em lugar algum. A serpente respondeu: Tristeza era evidente no seu tom. Você veio até aqui após mudar várias coisas. Isto é o que queria? Por quê? Você não consegue compreender? Não é isso. Compreendo tanto que sinto pena por você. A serpente abaixou lentamente o corpo no chão. Suas escamas estavam perdendo lentamente sua luz. O Aiseoa, ainda esfregando as costas de Guyanchonchon, indagou: Por que entregou a joia que vinha protegendo por tanto tempo a uma pessoa que acabou de conhecer? Me sinto extravagante. Não existe nada pior que esperar por alguém que nunca virá, então decidi esquecer. A serpente se lembrou de um homem de cabelos dourados com um sorriso brilhante. Alguém que jamais veria de novo. Destino é uma senhora cruel. As escamas estavam caindo no chão. Assim que tocaram o chão, desintegraram e desapareceram. Assim como as folhas da árvore de bordo branco. Não muito depois, a serpente enorme sumiu, sem deixar rastro. Aqueles foram os últimos momentos da serpente que forneceu a joia. O Aiseoa deu um tapinha cuidadoso na cabeça de Guyanchonchon. Mesmo naquela situação, você estava pensando em me proteger. Que tipo de pessoa é você? Pinga-pinga. Lágrimas estavam caindo lentamente no rosto de Guyanchonchon. Você poderia só ter fugido. Guyanchonchon, mesmo enquanto tremia, continuou na frente dela. Não consigo entender. Por que faz tudo isso por mim? Por uma pessoa como eu que só guarda rancores e desprezo e não sabe de mais nada. Ela se lembrou da pessoa que nunca abriu a boca para ninguém além de si. Ela a desprezava. Odiava ela e queria nada mais que matá-la. Aquela pessoa era ninguém menos que ela própria. Devolva agora. Ela ouviu uma voz. O Aiseoa limpou as lágrimas com as mãos. Desculpe, mas pegarei emprestado só mais um pouco. Agora não era a hora. Ainda era perigoso. Só mais um pouco. O Aiseoa colocou a cabeça de Guyanchonchon cuidadosamente no chão e se levantou lentamente. Ela queria afagar a cabeça dele um pouco mais, só que sabia do seu lugar. E ela sentiu que era um ato egoísta, já que estava ignorando sua culpa. O Aiseoa espreguiçou o corpo lentamente. Ainda era o corpo de uma garota frágil e jovem, mas o receptáculo que a continha era tão grande que não teve problemas em controlar o corpo. Após terminar de espreguiçar, o Aiseoa falou enquanto olhava para a porta da qual vieram. Sai agora. A voz da garotinha agora era afiada e fria igual a um furador. O homem, chocado pelas suas palavras, se revelou. Como? Desde quando notou que eu estava aqui? Você pensou que conseguiria se esconder quando é tão ruim nisto? O homem era ninguém menos que Machiol, a escolta de Nangun Xiongjun. Desde o começo. Desde quando Guyanchonchon saiu do clã Tang, o Aiseoa tinha o conhecimento que ela e Guyanchonchon estavam sendo seguidos. Mesmo que Guyanchonchon tivesse alguma experiência do passado, não tinha como notar um artista marcial que alcançou o reino de Pico. Eu ia terminar silenciosamente. Machiol soltou um suspiro. Ele já tinha sacado a espada. Você é uma criança com bons sentidos. Não quero lidar com você, então ia me livrar somente do Guyanchonchon, mas agora está tudo estragado. Esta é uma ordem do Nangun? Os olhos de Machiol franziram para a pergunta dela. Como ousa? Você não tem direito de falar este nome com sua boca. O Aiseoa permaneceu inexpressiva diante da raiva de Machiol. E então, puxou uma adaga silenciosamente. Machiol zombou após ver a adaga. O que vai fazer com isso? O Aiseoa não respondeu. Machiol então pensou consigo enquanto olhava para ela.
Linda. Ela era fascinantemente linda. Ela ainda parecia um pouco jovem, então seria melhor levá-la ao clã e só se livrar do filho do clã Gu. Junto do cofre secreto e a cabeça de Gu Yanxianxian. Esta foi uma viagem bem-sucedida. Após Ma Xiao terminar seus pensamentos, perguntou a Wai Seowa. Se não resistir, não encostarei um dedo em você, que tal? Ela provavelmente se machucará se tentar me enfrentar enquanto também tenta proteger seu mestre. E isso definitivamente não deixará meu mestre feliz. Wai Seowa, mais uma vez, não respondeu. Simplesmente olhou para a adaga. Ma Xiao soltou um suspiro decepcionado. Certo, se você insiste tanto, então. Tudo. Ma Xiao soltou um som abafado. Algo havia caído perto dele. Então, sentiu algo estranho, uma falta de equilíbrio incomum. Ma Xiao, com uma mão trêmula, tentou tocar em seu ombro esquerdo. Suor frio escorreu pela bochecha. Não está aqui. Todo o seu braço esquerdo, que deveria estar lá, não estava. Quando olhou para o chão, viu que a coisa que caiu era nada menos que seu próprio braço. Quando você... Ma Xiao nem mesmo viu Wai Seowa brandir. Calado. A voz dela invadiu seus tímpanos. E Ma Xiao finalmente percebeu que algo estava errado, horrivelmente errado. Wai Seowa deu um passo e a respiração de Ma Xiao instantaneamente ficou áspera. Enquanto a distância entre eles encurtava, Ma Xiao descobriu que estava ficando incrivelmente difícil de respirar. Uma força esmagadora estava o pressionando. Não abra mais a boca, não quero que ele acorde quando está dormindo tranquilamente. À medida que se aproximava, o cabelo de Wai Seowa ficou dourado lentamente,